Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Papo Sebrae. Hoje, esse ambiente maravilhoso do Sebrae Lab, que inspira principalmente inovação. Dois convidados hoje, à minha esquerda aqui, a Milena Sabino, ela é gestora do projeto de energia solar do Sebrae DF, à minha direita, o Matheus de Sordi, empresário, ele é sócio da Smartly, Energia Sustentável. Você já notou, ou deve ter notado, que hoje nosso papo vai ao encontro de uma energia mais sustentável, de oportunidades nessa área para você, micro e pequeno empreendedor. Então, deixa eu começar com... Tudo bem, Milena? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Estamos bem no entorno de um tema que está cada vez mais presente. Sim. E o Distrito Federal é uma região privilegiada, né? Pela localização geográfica, então tem tudo para alavancar o setor de energia solar. Nós estamos engatinhando ainda? Não, sim, tem muita coisa ainda para acontecer, né? E o Sebrae, junto com outras instituições parceiras, né, estamos formando um comitê, né? Na verdade, é um grupo de trabalho, né, reunindo forças para atuar no setor de energia solar. Que legal. Eu me volto para você agora, provavelmente antes de bater um papo também aqui com o Matheus de Sordi, alguns micro e pequenos empresários que estão nos acompanhando devem estar pensando o seguinte: poxa vida, a energia solar é muito cara, não é para nós. O que você pode dizer a respeito desse preconceito que ainda existe? Pois é, não necessariamente o empresário vai ter que instalar um painel no seu estabelecimento, né? Então, existem outras formas de obter energia, né? Então, essa questão de é muito investimento, é muito caro, isso não existe mais, né? Então, assim, eu acho que a gente já evoluiu muito em relação, né, a essa observação. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Milena para falar um pouquinho do ponto de vista do investidor, né? Você tem um empresário que vai se utilizar dessa energia para, de repente, racionalizar os gastos da empresa dele, mas, de repente, ele quer entrar nessa área também. Matheus, tudo bem? Obrigado por nos atender, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como é que está o mercado hoje no DF e em nível nacional? Cara, o mercado é muito dinâmico, né? É como se fosse 5 anos a cada ano, né? Mas toda essa tecnologia, né? Todo o setor é muito novo, né? Mas essa questão que você falou de é caro, até me cocei aqui, porque na verdade o payback é muito curto, assim, é muito vantajoso, né? O retorno do investimento, em média, demora. Cara, para um comércio médio, né? Empresas menores aí, baixa tensão, que a gente fala, atendidos em baixa tensão, o retorno é em 3 anos. Em 3 anos. Nós estamos falando do empresário que decide trocar a forma de captar energia. Que decide comprar uma estrutura, painéis fotovoltaicos. Isso, o empresário que opta por instalar o seu sistema fotovoltaico e reduzir a sua conta de energia, porque vai estar gerando a própria energia. Em 3 anos ele tem o retorno do investimento satisfeito. Em média, sim. E em média, em termos de economia, o que você pode destacar para quem estamos acompanhando? Em torno de 40%, 30%? Não, é uma frase até meio batida assim, mas vamos dizer assim, 95%. Mas na prática o cliente consegue reduzir a conta dele até a taxa mínima ali. Então ele consegue reduzir a conta dele até, vamos dizer, até R$100. Ô Milena, investimento. Né? Nós falamos do empresário que consome. Mas e quem está pensando em entrar nesse nicho de mercado para produzir, para vender esses painéis? Sim, aqui no DF a gente tem muitas empresas que estão entrando agora nesse mercado de energia. Então, assim, tem que ter muito treinamento, tem que ter muita especialização nessa área, porque não é apenas ir lá instalar, tem toda uma parte de segurança, de manutenção, mas é um mercado que está muito aberto e tem muita propensão de crescimento aqui no Distrito Federal. É um segmento que detém ou exige de quem vai investir muita preparação. Muita preparação. Capacitação. Muita capacitação. E o Sebrae, junto com o comitê, a gente precisa, né, evoluir em termos de capacitação, ajudar essas empresas a se capacitar e atender da melhor forma os pequenos empresários que precisam consumir esse produto. Você me deu um bom gancho. Quais os desafios hoje para agregar, para que esse mercado cresça, para que esse mercado se consolide aqui no DF? Políticas públicas, né? A gente precisa desenvolver as políticas públicas
porque área no DF a gente tem, né? Mas tem muito gargalo em relação a terrenos, em relação à escritura de terrenos para investir, né? A parte de ampliação de mercado, desenvolvimento do mercado. Então, assim, tem várias frentes assim que a gente precisa desenvolver, mas eu acho que o principal é relacionado a políticas públicas. Matheus, do ponto de vista, você é sócio de uma empresa que atua nessa área, quais os gargalos e desafios que você ainda vislumbra? Assim, como a Milena falou, por exemplo, eu comecei a trabalhar nesse mercado no início dele, né? A resolução da ANEEL de 2012, eu comecei a trabalhar em 2013 com isso. Bem recente, hein? Como você frisou, é um mercado bem recente. Bem recente. É como se não existisse nada Sim. e de um dia para o outro passou a existir, né? E desde o início, a gente instalou o quarto primeiro sistema aqui no DF, a gente instalou, né? Hoje tem cerca de 500 instalações feitas pela gente aqui no DF. Mas sempre foi tudo muito na raça, né? Porque não tinha muita capacitação, então a gente foi aprendendo, sei lá, viajava para uma feira, viajava para fora do país, ia atrás de informação, e agora que está melhorando, e aí o Sebrae veio com esse projeto que tem muito a agregar, né? Para profissionalizar mesmo assim, o mercado. Né? A Milena destacou um ponto que sempre geralmente, né, a gente cobra e chama a responsabilidade do poder público. Isso. Que tipo de política pública, depois eu quero ouvir também da Milena. Você, como empresário, se ressente que ainda não está acontecendo, não é concreto ainda esse conjunto de políticas públicas? Cara, assim, para ser bem pontual, né? A questão das terras, que a Milena falou, que é um problema para qualquer segmento, né? Qualquer é um problema. Ainda mais no DF. Né? No Ainda DF, mais no né? Distrito Federal. Sim. A E questão da regularização fundiária exato. acaba esbarrando ou fazendo com que alguns empreendimentos tenham mais dificuldade para se instalar. Né? Isso. E tem a questão do ICMS também, da energia gerada pelas usinas remotas, que alguns estados têm isenção, por exemplo, Minas Gerais. Aí o DF não tem, ou então teria que ser cobrado, mas não está se cobrando, então fica uma indefinição que é muito ruim, né? Porque o investidor fica, mas eu considero no payback que vai cobrar o ICMS, que não vai cobrar, pode me cobrar retroativo, aí é ruim para o mercado. E né? você acha que no bojo dessa discussão da reforma tributária, que é um tema bem recente, você há de convir comigo, os deputados, senadores, os legisladores estão atentos a essas novas formas de se tributar, essas formas de energia, esses novos meios de gerar energia? Pelo que você está acompanhando? Não, assim, Minas Gerais fez um dever de casa legal lá atrás, mas muitos estados, incluindo aqui o Distrito Federal, também estão atrasados nessa definição, né? E aí teve a questão da Lei 14.300, né, que vocês devem ter ouvido falar, que a gente chama de popularmente Lei da Taxação, que foi para taxar um pouco dessa energia gerada para remunerar a concessionária. E aí ficou alguns pontos em aberto, a ANEEL também definiu algumas coisas por conta dela. Então eu acho que ainda falta arredondar, até a Lei da Taxação falta arredondar alguns pontos assim, para trazer um pouco mais de segurança. Mas o pessoal normalmente olha o lado ruim da lei da 14.300, sim. Mas o lado bom é que trouxe uma segurança, pouco de segurança também. Jurídica. Né? Definiu alguns pontos, né? Não foram todos, mas ficou bastante coisa resolvida para o investidor de grande porte mesmo, aqueles investidores que botam aí milhões, bilhões no mercado, falar, agora eu tenho um pouco mais de segurança para investir nisso. E quebrar esse paradigma que depois da modificação não vale mais a pena. Claro que vale a pena. Entendeu? Claro que vale a pena. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós estamos sendo muito realistas. Né? São duas pessoas que entendem muito desse mercado, que atuam nesse mercado. Não é para te desanimar, mas aqui é um papo franco e direto, e nós estamos colocando nessas mesas aqui os pontos nevrálgicos, os desafios e até as dificuldades de quem está pensando em ingressar nesse mercado. Políticas públicas, Milena, você acha que esse grupo de trabalho do qual o Sebrae fará parte pode ajudar a sanar ainda esse vácuo? Claro, eu acho que já tivemos reuniões com o GDF, né? Eles também têm na pauta, tem no planejamento do DF até 2060, é uma pauta importante, que é a energia solar fotovoltaica, então eles estão interessados sim. Então tenho certeza, se a gente unir forças, a gente vai conseguir
resultados em relação a políticas públicas. Por exemplo, eu sou um investidor, estou interessado em ingressar nesse mercado e tenho um terreno. É um terreno próximo aqui de Brasília, no entorno do Distrito Federal. Eu quero colocar vários painéis fotovoltaicos nesse meu terreno. É disso que vocês estão falando? Hoje é difícil eu conseguir concretizar isso? Ou não? Não é dificílimo, depende. Se você tiver o dinheiro em caixa, já facilita bastante, né? Porque a questão da documentação da terra, tal que a Milena falou, é um entrave na obtenção de financiamento. Exato. É um grande entrave. Então, se você tiver caixa, aí você faz um projeto, aí a concessionária vai te falar se ali naquela região tem capacidade para escoar sua Factível ou energia, não. ou se você vai ter que investir na rede Porque, na dela. verdade, eu vou criar tipo uma indústria, né? É como se é encarado como uma indústria, um parque industrial, um mini parque É industrial. uma unidade consumidora. Imagina uma indústria com painel no telhado. Agora Tá. você tira o prédio. Isso. É só painel. Entendi. É uma unidade consumidora. Entendi. É muito engraçado, porque o pessoal acha que, não, eu vou vender energia. Não, não é bem vender energia. Você vai construir uma usina e aí você vai meio que alugar ela para algum cliente que precisa de energia, Exato. mas que ou não quer investir ou não tem telhado. E aí você vai dar um desconto na energia dele e ele vai te pagar uma Exato. parte dessa Que remuneração. são as outras formas de obter energia. Isso, que a Milena citou no início. Né? Interessante. E aqui a gente coloca à mesa um outro tema que eu considero fundamental, menina. Gostaria que você falasse um pouquinho desses entraves ainda que dificultam, por exemplo, linhas de crédito e de financiamento para viabilizar esses empreendimentos, para quem não tem o dinheiro em caixa ali na hora. É um desafio, né, as linhas de crédito. Inclusive, né, nesse nosso grupo de trabalho, Mais nosso um dever comitê, de casa. temos como parceiro o BRB, que eles estão muito interessados para desenvolver linhas de crédito nessa área. Então, assim, é um desafio, né? Mas vamos avançar com certeza em relação a isso. Por quê? Porque ainda é algo muito novo, porque a instituição financeira exige ainda muitas garantias, é um retorno que não é concreto. O que vocês podem destacar que ainda atravanca esse processo de financiamento bancário? Assim, o panorama atual de crédito no Brasil não está fácil, Sim. né? As taxas ainda estão muito As taxas altas. estão muito taxas são altas, altas a inadimplência de O todos os nível de setores, acho que exigência com aumentou. essa taxa de inadimplência aumentou demais. Isso. E aí, assim, os bancos falam... Normalmente, os financiamentos usam as próprias placas como garantia. Mas aí o banco fala, cara, a gente bota como garantia, mas eu não vou lá desmontar a placa Sim, e revender por um valor razoável, né? Vou ter que dar um Tem a deságio. depreciação, claro. Aí quando você vai... Aí o banco, principalmente o banco público, por exemplo, quando vai pegar um FCO, fala, cara, mas essa terra tem que ter escritura pra gente saber que eu vou Compreendo. pegar essa terra como garantia. A participação do BRB nesse grupo de trabalho é fundamental. É fundamental. É fundamental. Tem que ver com muito otimismo. É fundamental. Sim. Tem que ver com muito otimismo. Agora, eu sou um microempreendedor e quero entrar nessa área. O Sebrae me abraça, o Sebrae me oferece informações. Como é que você está gerenciando essa área no Sebrae? Então, é uma ação nova lá no Sebrae, né? Inicialmente a gente está organizando, está identificando as principais lacunas desse setor e reestruturando para atuar e para o próximo ano realmente ter um projeto para atendimento das pequenas e microempresas. Então, a gente está identificando todos esses encontros que tem do comitê gestor, quais são as lacunas, o que é que cada instituição visualiza de avanço que a gente pode ter. Né? Então, assim, atendimento a gente vai abraçar esse empresário e vai passar as informações que eles precisam. E é um brilho nos olhos que você demonstra nesse momento, que é uma área super desafiadora. É uma área desafiadora, mas é promissora e a gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar com sustentabilidade, a gente precisa ter uma geração limpa de energia, então não tem para onde correr, a gente precisa avançar nesse tema. Hoje você já deve estar familiarizado, ou algum momento da sua vida já deve ter visto, lido, ouvido a sigla ESG, né? Uma sigla que tem tudo a ver com a sustentabilidade, com regras de compliance, regras éticas, de negócios mais sustentáveis e racionais em quaisquer áreas. Ô Matheus, vamos falar um pouquinho da Smart Energia Sustentável, como é que ela está hoje? Você falou que vocês começaram muito cedo, em 2013 você já estava batalhando. 10 anos depois, muita coisa mudou, né? Sim, a gente começou muito cedo, sempre muito organicamente, a gente cresceu organicamente e o mercado explodiu e aí depois a gente cresceu junto.
né? Hoje a gente tem, igual eu falei, cerca de 500 projetos aqui em Brasília, principalmente projetos comerciais, né? De grandes negócios aí que a gente conhece na cidade. A concorrência sempre tem crescido muito, assim, né? E do ano passado para cá, a gente viu que o cenário mudou bastante, principalmente porque essa questão da taxação, o pessoal, as vendas foram muito agressivas, assim, falando, ano que vem não vai valer a pena por causa da taxação. E pelo contrário, vale super a pena ainda, sabe? E a gente está nesse trabalho agora por exemplo, a gente começou muito cedo, a gente sempre teve um trabalho de explicar o que é energia solar para o consumidor. Quando a gente começou, ninguém sabia nem o que era. Nem o pessoal da concessionária de energia não sabia nem o que era quando a gente estava aprovando o projeto. E hoje a gente está nesse processo de explicar para o consumidor que ainda vale a pena, que a lei da taxação não é bem assim, vai tirar só uma porcentagemzinha ali, que é tranquilo. Né? Eu acho que é uma energia sustentável que, se o governo, se o poder público quiser encará-la como outra atividade qualquer, que não seja tão sustentável, e impor sobre ela uma carga tributária pesada, eu acho que aí você está trabalhando contra o processo. Sim, né? sim. Já tem essa consciência. Né? A gente lá na Smart, a gente acredita muito no setor, então a gente está realmente crescendo ainda. Independente da virada do ano, tem muita empresa fechando, porque trabalhou de uma forma assim, até é meio pejorativo, mas falar assim, oportunista, no sentido de, cara, vamos vender. Ah, não, agora não... Eu não dá sei muito se a trabalho. palavra seria aventureiros, né? Porque, assim, não conhecia do mercado, não conhecia sobre a tecnologia e, né, aventurou. Viu uma oportunidade. Eu falei oportunista no sentido de ver uma oportunidade. Mas apostar também no retorno muito rápido. E vai lá vender, aí depois não se prepara para instalar, não se prepara para aprovar o projeto de forma correta. Isso é fundamental. E aí, para encerrar, vocês me dão um ótimo gancho. A pós-venda, presumo, nessa área é fundamental. É fundamental. Para fidelizar o cliente. Não é apenas instalar, não é isso. Né? Tem toda a parte de manutenção. Isso é muito engraçado, porque eu li um artigo uma vez, há muitos anos, falando que o sistema fotovoltaico, ele começa, quando ele é mal instalado, começa a dar problema no 4º ano dele. Sim. Então, esses projetos que deram um boom aí, a partir de 2021, eles ainda não deram problema. Mas muitos vão dar problema. A gente já tem alguns casos, sei lá, um inversor que pega fogo, porque é uma energia que passa ali, e para você desligar o sistema é só se você desligar o sol. Então, é perigoso, sabe? É uma coisa séria pra caramba, né? E aí agora... A Milena falou, exige muita capacitação e profissionalismo. Exige, Os bombeiros estão preocupados agora, porque tem muitos casos e tal. Então, os equipamentos têm que ser de qualidade. Aí o Brasil ainda não fez um crivo muito legal, vende muita coisa, muito material ruim ainda pode ser vendido no Brasil. E aí, por exemplo, lá na empresa, como a gente tem 500 projetos, a gente tem que estruturar, a gente tem um setor de pós-venda estruturado, que acompanha se está gerando, se não está. Porque também se o cara descobrir que o sistema dele desligou, no final do mês ele perdeu um mês de geração. Claro. E querendo ou não, é investimento. Tem que ser passo a passo, né? Sem tempo real, digamos assim, o acompanhamento. Hoje, principalmente, o cliente instala um sistema como um investimento do dinheiro, do capital dele. E não como o ambiental ainda fica meio em segundo plano. É mais investimento, entendeu? Eu tenho esse dinheiro, eu vou botar aqui, eu vou botar ali. Não, a energia solar me dá um payback curto, vou investir. Então a gente tem que garantir que o sistema está gerando, porque está gerando dinheiro para ele. Então a gente tem essa área que acompanha lá a geração dos nossos clientes. Milena, mensagem final para quem está nos acompanhando. Vale a pena investir em energia limpa para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente e buscar informações, né, sobre o que é energia, como é que eu posso colocar no meu empreendimento. Né? Então, o Sebrae está de portas abertas, né, para passar informações para o pequeno empresário que precisa desenvolver nesse setor. E, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. Nós aqui agradecemos. É importante a gente trazer também para o Papo Sebrae temas inovadores. Por isso que hoje a gente decidiu gravar no Sebrae Lab, que é um berço da inovação do micro e pequeno empreendedor aqui do DF. Da mesma forma, Matheus, uma mensagem final aí para o pessoal. Bom, minha mensagem vai ser um pouquinho mais longa. Só um gancho da Lei 14.300, que é uma dúvida muito grande do pessoal. A parte que é taxada, vamos dizer, que se tira uma porcentagem para a concessionária, é só o que é injetado na rede. Então você pega esse edifício aqui que durante o dia está sempre ocupado, a gente está gerando energia, está sendo consumida na lâmpada, no ar-condicionado. Essa energia não está indo toda, quase nada está indo para a rede de dia. Então a injeção nela é pequena.
Então a taxação é pequena, porque é só do que é injetado. Entendi. Então a Lei 14.300, principalmente aqui no DF, por causa da porcentagem, é muito mais branda do que a gente imagina. Então vale muito a pena ainda investir. Muito mesmo, assim. É um payback maravilhoso, difícil de achar uma coisa com um payback melhor do que isso. E sobre o Sebrae, a Milena foi um pouco tímida, assim, mas, por exemplo, a gente vai para a Intersolar agora, que é uma feira lá em São Paulo, que é a feira principal no país. Ela corre desde 2014. A maior feira da América Latina de energia solar. Que tem algumas no mundo, e aqui a da América do Sul é agora, em agosto, final de agosto. Aí o Sebrae tem um convênio, a gente até vai, o pessoal vai com outras empresas, né, do Brasil. Tem também Empretec, o Sebrae tem coisa pra caramba no Sebrae. Tem vários produtos que a gente pode oferecer, né, aos empresários, né, para estimular, para desenvolver o setor, né, de energia. Pois, gente, a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, é um tema fascinante, o Sebrae está abraçando, é o Sebrae altamente inovador também. Então eu agradeço as participações do Matheus de Sorge, empresário da Smart Energia Sustentável. O depoimento dele técnico foi muito importante, conhecedor da área. Da mesma forma, agradeço, tenho o privilégio de ter aqui a Milena Sabino, gestora do projeto de energia solar do Sebrae DF. Pessoal, até a semana que vem com mais informações para você, micro e pequeno empreendedor do nosso Distrito Federal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.